Fala pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre orçamento público. Eu vou falar para vocês sobre materiais gratuitos e de muita qualidade para estudar essa disciplina. Se você é uma pessoa que começou a estudar agora para concurso, ou se você é uma pessoa que não sabe como começar a estudar essa disciplina, ou então se você é uma pessoa que não tem condições de pagar por um cursinho, se não tem condições de pagar por um coach, o que é plenamente normal, e está perdido nessa disciplina, fica nesse vídeo que eu vou te explicar exatamente onde você pode encontrar a fonte da informação que, no caso, as bancas utilizam para formular as questões. Eu sou Patrick, eu estudo para concurso desde 2018 e eu já fiz muitas provas e muitas delas, por óbvio, cobraram o orçamento público. E com isso eu aprendi a estudar essa disciplina e também a buscar exatamente na fonte de onde o examinador estava tirando as questões. Recentemente eu fiz o concurso do TSE, foi em dezembro de 2024, estou gravando esse vídeo em 2025, e caiu o orçamento público. E lá eu vi que o examinador, ele realmente tira questões de lugares específicos. E eu vou te falar exatamente de onde são esses lugares. Bom, para começar, é claro que eu não poderia deixar de falar da nossa Constituição Federal. A Constituição Federal tem disposições específicas sobre o orçamento público, então é muito importante que você leia a parte que fala sobre o orçamento público que está na Constituição Federal. Lendo essa parte, você já vai ter o alicerce inicial para poder entender como que o orçamento público no Brasil funciona. Porque a Constituição Federal é a lei mais importante do nosso país. Logo, todo o demais ordenamento jurídico, todos os demais instrumentos normativos precisam respeitar as disposições constitucionais. Então, em primeiro lugar, você vai ler a Constituição Federal, a parte que fala do orçamento público. Em segundo lugar, a gente vai para a legislação infraconstitucional, ou seja, as leis que estão abaixo da Constituição. E aí, já trago também como referência a Lei de Responsabilidade Fiscal. A LRF, Lei Complementar número 101 de 2000, é uma lei que vai tratar especificamente da receita, da despesa, vai tratar de muitas questões que envolvem o orçamento público no Brasil. E também vai falar da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Então, se na sua prova, embora a LRF não esteja destacada, mas o examinador ele escreve no edital que vai cair Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, é muito válido que você abra a LRF e você leia a parte da LRF que tenha essas disposições, porque o examinador, embora não tenha escrito LRF no seu edital, nada impede que ele abra a LRF e cobre a parte que vai falar de Lei de Diretrizes Orçamentárias e de Lei Orçamentária Anual. E foi exatamente isso que ele fez no concurso do TSE. Percebe? Ele escreveu no edital Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Mas ele não escreveu LRF, mas ele entrou na LRF e pegou os assuntos referentes à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual e colocou na prova. Tá válido? Ele fez o papel dele. Em seguida, eu quero destacar também a Lei 4320, que é a lei que vai introduzir o direito financeiro no Brasil. Essa lei, ela tem disposições específicas sobre o orçamento público também. Vai falar de créditos adicionais, vai falar da questão também de receitas, de despesas. Se no seu edital aparece essa lei, ótimo. Se ela não aparecer, você pode também ler ela, porque ela vai tratar de muitas disposições que falam sobre o orçamento público. E se essa lei não está no seu edital de forma explícita, ela pode estar de forma implícita, da mesma forma como aconteceu com o último exemplo que eu dei referente à LRF. Então, se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu sugiro sim que você leia essa lei. Até porque quanto mais conhecimento você tiver, maiores serão as suas chances de acertar as questões no dia da prova. Ainda tratando desse aspecto mais normativo, é muito importante também que vocês procurem decretos, que vocês procurem portarias, instruções normativas, porque embora esses instrumentos normativos não estejam de forma expressa no edital, ele vem de uma forma implícita. Por exemplo, quando o edital coloca Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, a gente tem instrumentos normativos que falam sobre isso. No caso, a gente tem um decreto que vai falar sobre esse sistema.
Percebe? Ele não precisa escrever o número do decreto. Só dele escrever o assunto, ele pode cobrar o decreto. Então é muito importante que vocês pesquisem esses instrumentos normativos quando vocês forem estudar os tópicos do edital. Passando em seguida dos instrumentos normativos, a gente tem documentos públicos que estão disponibilizados de forma gratuita, logicamente, já que são públicos. Esses documentos são largamente utilizados pelas bancas, porque são documentos muito robustos e que são elaborados por órgãos que têm um prestígio muito grande no nosso país, como o Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União. Então, são documentos que têm informações muito preciosas e que, logicamente, as bancas utilizam para formular as questões. Se a gente está falando de orçamento público, eu já vou destacar para vocês o Manual Técnico do Orçamento Público. Gente, ali tem muita informação valiosa. Inclusive, os livros, os cursinhos também vão justamente nesse documento para poder escreverem os materiais deles. E aí, é muito importante que se eu tenho essa referência que está sendo utilizada por autores que escrevem livros, por cursinhos e, logicamente, pela banca que está formulando as questões, por que não que eu, candidato, não vou direto nessa fonte para poder aprender direto da fonte e chegar lá no dia poder aplicar aquele conhecimento que está sendo exatamente cobrado pela banca? Porque, às vezes, o examinador, ele simplesmente faz um copia e cola. Se você está lendo um negócio ali no documento e vai chegar lá no dia, ele vai estar escrito da mesma forma, o seu cérebro vai ficar já atento. Então a chance de você acertar vai ser muito maior. E é por isso que eu recomendo. Além de ter informações muito preciosas e valiosas nesse documento, ele é um documento muito robusto, que vai trazer também questões conceituais, que são muito importantes, como princípios, vai falar das classificações orçamentárias, vai falar de diversas questões que estão no edital do concurso que trata de orçamento público. Um outro documento também muito relevante, ainda nessa parte das referências bibliográficas, é o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, MCASP. Esse documento também vai tratar de diversas questões relacionadas ao orçamento público. E é muito importante que vocês também leiam ele, porque na mesma pegada do Manual Técnico do Orçamento, o MCASP também tem informações muito valiosas e que o examinador usa para que ele elabore as suas questões. Da mesma forma, o MCASP também é utilizado por autores que escrevem livros, pelo pessoal que escreve PDF para cursinho e, é claro, as bancas de concurso também utilizam para fazer as suas questões. E eu estou falando isso porque eu faço concurso já há um tempinho e eu já vi muitas bancas utilizando esses documentos para poder elaborar as questões das provas. Justamente porque são documentos públicos e, como eu falei anteriormente, têm um prestígio muito grande, porque são elaborados por órgãos que têm um renome muito grande no nosso país. E se são documentos públicos elaborados por órgãos públicos, nada mais justo do que as bancas cobrarem eles, até porque eles estão acessíveis de forma gratuita na internet, o que é muito bom para a gente. Seguindo nessa parte dos materiais gratuitos e de altíssima qualidade, eu também não poderia deixar de fazer referência à plataforma Saberes do Senado. Eu já falei sobre ela em vídeos anteriores e mais uma vez eu vou fazer referência a ela porque lá tem curso sobre orçamento público que eu já fiz e eu simplesmente achei magnífico aquele curso, aprendi muita coisa, aprendi muitos conceitos. Sabe aquela parte conceitual da disciplina? Que às vezes elas ficam um pouco omissas, às vezes você precisa recorrer a algo um pouco mais específico para poder entender. Nossa, o curso de orçamento do Senado foi algo assim maravilhoso para mim e também está disponível de forma gratuita na internet. É um curso robusto, é um curso que tem a parte da leitura, tem vídeos explicativos, tem exercícios e no final ainda tem certificado disponibilizando para a gente que conseguiu concluir o curso e que tirou a nota adequada. Eu recomendo demais esse curso porque ele fez com que eu conseguisse entender, linkar muitas coisas em relação à parte pública do orçamento, porque o orçamento, ele é, para mim pelo menos, algo um pouco difícil de entender. Mas quando você tem um curso e você tem todo aquele aparato legal, todo aquele aparato conceitual bem explicado e didaticamente explicado, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Então, juntando esse curso com o Manual Técnico do Orçamento, com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público e com as legislações que eu falei no começo, você já tem ali um aparato muito bom, muito robusto, muito grande para que você possa acertar as questões de concurso da sua prova.
E por fim, eu não poderia deixar de mencionar a importância de fazer questões sobre todos os tópicos do edital e controlando a quantidade de questões que você fez, com a quantidade de acertos e com a quantidade de erros. Isso para todos os tópicos do edital. Se você fizer questões sobre todos os tópicos do edital, eu te garanto que você vai aprender também pelas questões. E também, se você fizer questões, você vai aprender como que a banca está cobrando aquele assunto. E mais ainda, se você fizer questões, você também vai aprender de onde que a banca está tirando aquela questão. Porque você pode ler nos comentários, sempre tem um concurseiro muito legal, muito amigo, que coloca lá as referências, ele explica também por que aquela questão está certa, por que está errada, e aí você sabendo de onde que a banca está tirando a informação, vai ficar muito mais fácil para você estudar, porque você vai poder também ir direto nessa fonte da informação. E eu tô falando tudo isso para você porque eu já fiz exatamente isso, e aí eu aprendi de onde que as bancas estavam tirando as questões, das legislações, dos documentos, e foi exatamente esse um grande diferencial que fez com que eu passasse em diversos concursos que eu já passei, principalmente agora, recentemente no TSE, onde eu aprendi da onde o Sebrasp estava tirando as questões e isso me ajudou demais a poder ser aprovado no concurso. No vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês gostem. Meu intuito aqui é ajudar, principalmente quem mais precisa, principalmente aquele concurseiro iniciante também, e aquelas pessoas que não têm condições de pagar por um cursinho, por um coach, enfim. Com esses documentos que estão disponíveis de forma gratuita, a gente consegue sim ser aprovado em concurso, consegue sim ter um bom desempenho, e eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, espero que isso sirva de incentivo para vocês estudarem cada vez mais, porque eu tenho certeza que com isso vocês vão conseguir sim ter um bom desempenho na prova, tá? E no vídeo de hoje foi isso, gente. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!